Pessoal, a fascite eosinofílica ou a síndrome de Schumann, ela é caracterizada por um espessamento cutâneo, uma infiltração cutânea, uma esclerose, simulando ali uma esclerodermia, só que ele tem alguns fatores que acabam precedendo esse acontecimento, tá? Então, falando um pouquinho sobre ela, gente, normalmente, né, o paciente ele relata ali uma história, por exemplo, ou de um trauma prévio, ou de um exercício físico muito intenso, tá? Em 50% dos pacientes isso é relatado, isso é bem característico da fascite eosinofílica, tá? Mas picada de inseto, infecções como borreliose, vacinação, resina, né? Uso de alguns medicamentos, tá? Pode estar relacionado ali temporalmente com a síndrome de Schumann, tá? Ela acomete mais a raça branca, né? Homens e mulheres são acometidos ali na mesma proporção, normalmente adultos jovens. Crianças também têm relato de fascite eosinofílica, mas é mais comum em adultos jovens, tá? Ele tem dentro da fisiopatologia da síndrome de Schumann, né, esses níveis elevados de fator beta de crescimento e da interleucina 5, tá? Então o fator beta de crescimento ele está muito associado com esclerose, com atividade de fibroblasto ali, tá, gente? E a interleucina 5 com a presença de eosinófilos, tá? Então acho interessante que isso justificaria tanto a eosinofilia, por exemplo, né, periférica, quanto a presença de esclerose, né? Foi visto que no infiltrado ali da fáscia, né, de linfócitos, a população principalmente de linfócitos constituídos por linfócitos CD8, tá? Aventando a possibilidade ali de uma reação citotóxica a algum antígeno infeccioso, por exemplo, tá vendo? Borreliose, ou algum antígeno ou algum evento ambiental, trauma, exercícios, tá? O que foi identificado também, essa elevação desse inibidor tecidual de metaloproteinase, tá? Desculpa. E essa TIMP1, né, seria um marcador da intensidade da doença. Tá? Então, interessante essa etiopatogênese ali da fascite eosinofílica, tá? A manifestação clínica, gente, da fascite eosinofílica ele segue 3 estágios, tá? No começo, ele é caracterizado por um edema, eritema, né, e dor súbito de surgimento rápido, tá? Principalmente nas extremidades, né? Mais nos antebraços, depois nos braços, pernas, coxas e tronco, mas nessa ordem decrescente de acometimento, tá? Então, braços, antebraços bilaterais, eritema, dor, né, simétrico nas extremidades, seguido de um edema, infiltração, num padrão em casca de laranja, em podorrange, né, caracterizando essa infiltração profunda ali do infiltrado, e depois evoluindo por uma hipopigmentação associada a uma esclerose, fibrose, essa induração rápida aí, esclerodermiforme, né, associada a contraturas em flexão, por exemplo, de cotovelo, punhos, joelho, de ombro, tá? Então essas são as características dessa evolução rápida em meses, em semanas a meses, dessa eritema e edema nas extremidades, principalmente nos antebraços, seguido por um edema, infiltração, né, de um padrão em casca de laranja, depois uma hipopigmentação e uma esclerose profunda ali das extremidades, tá? Pode em algumas regiões onde essa esclerose é mais intensa, essas massas lenhosas aderidas aos músculos podem ser identificados. Uma característica importante da fascite eosinofílica é que ele tende a poupar mãos, pés e a região da face. Isso daí é importantíssimo porque entra o diagnóstico diferencial imediato à esclerodermia. A esclerodermia ela não faz microstomia, ela faz esclerodactilia, ou seja, né? Então ela no desenho, tá vendo? Tem um sinal ali do sulco ali que a gente é bem característico, um padrão ali em casca de laranja e tá poupando a região palmar, tá? 50% dos pacientes eles relatam essa história de um exercício físico muito intenso precedendo esse início súbito bilateral aí, né, desse eritema e edema das extremidades. Isso é muito importante, tá, gente? E pode estar associado ali a mal-estar, a fraqueza, a febre, sintomas sistêmicos concomitantes a esse quadro. A elevação do membro, esse sinal, essa depressão, né, seguindo as veias superficiais, é bem característico esse sinal do sulco, nessa área de esclerose, a presença dessas depressões, bem característico da fascite eosinofílica, e acometimento principalmente das extremidades. 88% dos pacientes têm acometimento de extremidades,
nessa frequência decrescente de acometimento, tá? Então, antebraços, braços, pernas, coxas, tronco, né? E quando acomete o tronco é fator de risco para fibrose pulmonar. Isso também acontece também na esclerodermia, lembra, gente? Na esclerodermia difusa, quando tem acometimento aqui do tronco, né? Tem mais chance de ter um acometimento extraesofágico, né? Que seria o esôfago estaria mais na esclerodermia localizada do CREST, tá? Presença de contraturas articulares em 3/4 dos pacientes. Então, punhos, cotovelos, né, joelhos, ombros, como a gente falou, isso daí é causa de morbidade para essa doença, e isso pode ser permanente, essas contraturas, tá? Possibilidade de associação com artrite inflamatória em 40% dos casos. Então, olha que interessante, né? Ele pode ali nos diagnósticos, tá vendo? Presença de um fator antinúcleo positivo, fator reumatoide positivo, associação com outras doenças autoimunes, tá? Então, essa provável fisiopatologia da doença, dessa resposta imunológica aberrante realmente da síndrome de Schumann, então pode estar associada à artrite inflamatória também. Tá? Síndrome do túnel do carpo em 20% dos pacientes, né? Às vezes como tratamento desse paciente é necessário fazer a descompressão ali, né? dessa sequela, tá? E associação com lesões de morfeia em 25% dos casos, tá? Então, acredita-se que sejam doenças separadas, mas a presença concomitante ali de outras doenças autoimunes, inclusive a esclerodermia cutânea, né? A gente sempre tenta linkar essa possibilidade aí também de associação com outras colagenoses, né? O fenômeno de Renault, ele está ausente, então isso é uma maneira de fazer o diagnóstico diferencial, tá vendo? Com esclerodermia, que normalmente esclerodermia ele tem alteração na capilaroscopia e fenômeno de Renault, então na fasciite eosinofílica não tem fenômeno de Renault, tá vendo a flechinha ali, gente? É da esclerodermia o fenômeno de Renault, né? E acometimento visceral é raro, pode ter acometimento pulmonar, esofágico, neuropatia periférica, né? Alterações de tiroidianas, alterações cardíacas, né? Mas normalmente isso não acontece e é raro, tá? Normalmente o que não tem, gente, é acometimento renal, tá? Em alguns critérios isso até é um diagnóstico de exclusão quando tem acometimento renal, mas então acometimento visceral é raro, né? E o renal praticamente não tem acometimento renal. O acometimento hematológico é um dos sistemas mais importantes para a gente investigar ali na síndrome de Schumann, porque ele pode estar associado a mielodisplasias, isso que é o que a gente foca ali na investigação da síndrome de Schumann normalmente, tá? Então, linfomas, leucemias, mieloma múltiplo, policetemia vera, tá? Isso tudo pode estar associado ali também à síndrome de Schumann, tá? Então, o acometimento hematológico é incomum, anemia hemolítica, né? Anemia plásica, tudo isso daí tem associação ali com a doença. Do anatomopatológico, encontra um infiltrado profundo, né, no tecido celular subcutâneo, muscular e de face, principalmente de linfócitos, gente, tá? Então, acho que linfócitos muito mais importantes do que eosinófilos. Eosinófilo não precisa ter na biópsia da síndrome de Schumann, tá? Fascite eosinofílica, esse eosinofílica é de eosinofilia tecidual, presente em 90% dos pacientes. Então, eosinófilo não precisa ter no anatomopatológico, mas linfócitos abundantes, né, gerando até folículos linfóides. Lembrar que a síndrome de Schumann está associado a linfomas, leucemias, tá? Então, muitos linfócitos, ou desenho de muitos linfócitos, presença de eosinófilos ali no sangue, tá? Então, na biópsia, infiltrado de linfócitos, de cistiócitos, plasmócitos, né, e podendo ter ou não eosinófilo. Então, eosinofilia periférica, né, e não tecidual, e normalmente a epiderme, a derme lá superficial, elas estão poupadas, anexo, então, ou seja, o infiltrado ele é realmente profundo, né? Na imunofluorescência direta, a gente pode identificar, né, em alguns casos, IgM positivo ali na junção dermo-epidérmica e IgG e C3 ali circundando os vasos, na face e na derme profunda também, tá? Eosinofilia periférica presente em 90% dos pacientes, isso daqui ajuda bastante, e a presença de anemia, trombocitopenia ou pancitopenia, isso pode ocorrer, e sempre quando isso acontece é obrigatória a realização de a punção da medula para descartar essas comorbidades hematológicas associadas com a síndrome de Schumann. Aumento de provas inflamatórias, isso pode acontecer, né? Aumento das enzimas musculares também, principalmente a aldolase, e a aldolase elevada é um indicador de atividade da doença.
Pode ter positividade ali também de marcadores reumatológicos, como FAM, fator reumatoide também, tá? Alguns exames de imagem podem ajudar também no diagnóstico. A ressonância ele pode ajudar a guiar a biópsia, por exemplo, né? Pode monitorar a resposta terapêutica, isso é interessante também, né? Algumas tomografias mais específicas, né? Com alguns radiofármacos específicos também, ultrassom pode ajudar também, tá? O diagnóstico diferencial principal então é a esclerodermia. Lembrar que a esclerodermia tem capiloroscopia alterada, tem fenômeno de Renault, e na síndrome de Schumann não, né? Então na síndrome de Schumann não tem fenômeno de Renault, não tem capiloroscopia alterada, tem infiltração no padrão em casca de laranja, tem sinal do sulco e tem eosinofilia periférica, o que diferenciaria, tá? Normalmente esses pacientes respondem bem à corticoterapia sistêmica, né, mas tem outros tratamentos ali para os pacientes resistentes, né, hidroxicloroquina, azatioprina, MTX, depenicillamina, a fototerapia, infliximab, enfim, né, embriões da JAK, imunobiológicos também, fisioterapia para as contraturas, descompressão para túnel do carpo, são outros tratamentos possíveis também, né. De complicação, lembrar da possibilidade de associação com mielodisplasias, anemia plásica ali em 10% dos pacientes. E desses pacientes, muitos eles têm recuperação completa, né? Mas normalmente pode demorar aí 1 a 3 anos para ele melhorar aquela esclerose, tá? Mas em alguns pacientes a esclerose e as contraturas elas podem ficar como sequelas definitivas, né? Então em 25% dos pacientes ele tem essa melhora completa aí nesse período. Um fator prognóstico ali, acometimento do tronco, como a gente já falou em relação à fibrose pulmonar e nesse aspecto de casca de laranja que representaria esse infiltrado mais profundo, ele diz, né, que a doença pode ter um curso mais grave e mais refratário ao tratamento. Beleza, gente?